Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, vamos a João capítulo 6. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus está curando, providenciando, Deus está libertando, Deus está ministrando, Ele está abençoando, está impartindo. Deus é Deus no nosso meio. Amém, Ele te ama. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Sempre quando a Bíblia diz depois disso, é porque tem algo muito significante. Isso é feito para conectar com o capítulo anterior, e o capítulo anterior fala da história sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. Certo? Em João capítulo 5. Então João capítulo 6 junta os dois. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. A palavra operava no grego é continuamente operava, ou seja, continuava operando. Por isso o seguiam, porque onde ele ia, ele continuava operando milagres. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Agora, eu creio que este monte, e falei disso muitos anos atrás em uma das minhas primeiras viagens a Israel, senti o Senhor falar comigo quando eu estava no Monte Arbel. E saiba que, quando você vai ao Mar da Galileia, aquele monte mais alto que existe por ali é o monte que nós chamamos de Monte Arbel, e tem até um penhasco, certo? Meu filho Justin viu este Monte Arbel. Em uma foto ele disse que parece mais que foi um rato que mordeu um queijo. E acho que parece mesmo com isso. Parece mordido. É a montanha mais alta ali. Anos atrás senti que o Senhor falou comigo e ele disse, ali foi o lugar onde ele fez a multiplicação dos pães e peixes. Certo? Não exatamente no topo da montanha, mas ali perto do Monte Arbel, há uma planície lá embaixo e é um lugar deserto, um lugar solitário, e foi onde aconteceu. Tenho pregado sobre isso há muito tempo, e agora, os guias que estão em Israel, guias turísticos, como o Arie, que nós gostamos muito, ele disse, pastor Prince, quando eu ouvi isso, pela primeira vez pensei que o que você falou pode ser verdade. Agora, te dou o crédito, é o lugar. Ele disse, e quanto mais pensa nisso, mais ele pensa que sim. Agora o único desafio é que, segundo o relato de Lucas, Lucas diz que este lugar é um lugar deserto que pertence à cidade de Betsaida. E Betsaida está do outro lado. Na verdade, mais tarde, depois de fazer o milagre, Jesus subiu ao monte para orar, o Monte Arbel, e enviou os discípulos para irem para Betsaida. Certo? Para Betsaida. Como poderia estar Betsaida lá e terem que atravessar daqui? Então, a chave é aprender alguns detalhes na Bíblia que diz que pertence à cidade de Betsaida. Então pode ter uma cidade ali, mas esta área pertence a ela. Esse pedaço do campo você comprou, então pertence a você. Então o milagre aconteceu no lugar que pertencia à cidade chamada Betsaida. Certo? Lembre-se disso, Betsaida. Este lugar pertence a Betsaida. Vamos voltar nisso. Vamos voltar então ao texto de João 6, verso 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Quero falar algo sobre isso. Esta história tem uma resposta profunda nesta narração, neste ensinamento, para as nossas necessidades. Nos mostra como Deus supre. Não importa se é necessidade financeira, ou se é necessidade no casamento, ou se é do tipo emocional, ou se é na família, pode até ser um problema físico que você tem, Deus quer nos mostrar como Ele provê. Ele vai nos ensinar, nos mostrando, primeiramente, os caminhos do mundo, e depois o seu jeito de fazer. Você está pronto? É uma palavra viva para você. Sabe por quê? Eu digo isso, e é tão forte sobre esse milagre, porque este é o único milagre que é repetido 4 vezes. Nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos, os outros milagres não são repetidos. Ok? Alguns falam de milagres que outros não falam. Amém? Mas esse é o único milagre mencionado nos evangelhos sinóticos e também no evangelho de João. Todos os 4 falam a mesma história. Agora, se Deus menciona algo uma vez, já é significante. Se Deus menciona algo 2 vezes, requer atenção dupla da nossa parte. Se Deus fala a mesma coisa 3 vezes, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Mas se Deus fala 4 vezes, requer a nossa atenção total. Devemos estudar todo o pedaço, todo o detalhe nele. Tudo deve ser estudado. Amém? Porque Deus está dando uma grande ênfase, por isso, precisamos ver. Eu vou ler tudo e não vai demorar muito porque são apenas alguns versos,
E eu vou começar no verso 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz. Está aqui um jovem. Aqui está um garoto. Na verdade, a palavra aqui fala de garotos e garotas, fala de jovens. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, porque era primavera. Lemos agora que a Páscoa estava próxima, bem perto de abril, naquele tempo. Então, havia muita relva naquele lugar, era primavera, e a Páscoa estava próxima. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 5.000 homens, ok? Se contar mulheres e crianças, teremos mais de, provavelmente, 15.000 ou até 20.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que, amo a palavra sobejaram, aos que haviam comido. Ok, primeiramente, vamos falar sobre o teste de Filipe. Número 2, vamos falar sobre a resposta de André. Número 3, lições que podemos aprender do garoto. Número 4, vamos falar sobre a responsabilidade dos discípulos. É uma lição sobre liderança. A responsabilidade dos discípulos. Diga bem devagar: responsabilidade. Amém? Responsabilidade não é uma tarefa. Responsabilidade. Certo? E depois, a última parte, a quinta, é a suficiência do Salvador. A suficiência do Salvador. Ok. Agora, preste atenção que dos 4 relatos existentes, eu quero dizer algo aqui. João fala algumas coisas que os outros escritores dos evangelhos não mencionaram. Os outros escritores têm muito mais detalhes sobre este milagre. Mas João faz menção de algumas coisas. Ele, na verdade, não colocou algumas coisas que outros colocaram, e colocou coisas que outros não colocaram, porque cada evangelho é único. São diferentes. Olha, por exemplo, o relato de João sobre a Páscoa. Volta lá. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então esse milagre aconteceu na época da Páscoa. Os outros evangelhos não mencionam a Páscoa, era tempo da Páscoa. Por quê? Porque em nenhum outro evangelho você encontra a palavra cordeiro. João começa o seu livro falando de outro João, o Batista, apontando para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por causa disso, ele começa dizendo sobre Jesus como o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Evangelho divino. Amém? Então ele menciona que a Páscoa aproximava. Por quê? Era uma festa, e quando você ouve isso, ele poderia dizer que a Páscoa estava próxima. E os judeus entenderiam, certo? Mas por que diz uma festa? Porque festa é uma celebração, igreja. Festa é para você desfrutar do Cordeiro. Amém? Então aqui neste milagre você vai ver alguns segredos do desfrutar de Jesus. Desfrutar do Cordeiro, e vai descobrir que seu corpo será curado. Você vai ver que a sua mente vai melhorar. Sim, você acha que está nos estágios iniciais da demência, mas eu te falo que eu já vi, até na América, Deus restaurar pessoas da demência. De Alzheimer. Você diz: eu estou ficando esquecido. Não se preocupe. Deus vai mandar a provisão para você. Em nome de Jesus. Amém? Essa palavra é para você. Glória a Deus. E esta era uma festa dos judeus. Podia dizer só a festa da Páscoa, se quisesse. Páscoa era o suficiente. Festa da Páscoa é para você desfrutar. Festa da Páscoa dos judeus é para dizer: não esqueça que a raiz é quem te produz e você não a produz. Nós fomos enxertados na árvore de Israel. Não se esqueça, não se exalte sobre os judeus. Amém?
Não se esqueça, todas as alianças vieram através deles. Você foi beneficiado por causa deles. Não sofra de antissemitismo. Não fique por aí concordando com as vozes que existem, falando coisas contra Israel. Sim, Israel está parcialmente cego, e eu repito, está parcialmente cego. Mas muitos estão sendo salvos. Quero te dizer que nós devemos a eles. Você não pode se exaltar só porque Deus revela algo para você da Bíblia deles, escrito no original, na língua deles, foram os profetas deles. Amém? Todos eles escreveram o Novo Testamento, somente um, que era gentil, que foi Lucas. Certo, mas o resto era judeu. E não se esqueça, Jesus também era judeu. Por isso, há um espírito de ódio que o diabo lançou contra essa raça. Então, a festa era dos judeus para nos humilhar, para mostrar que nós estamos em dívida para com o povo judeu. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Você acha que Jesus sabia que a resposta era comprar? Não, porque a próxima frase diz, mas dizia isso para experimentar Filipe. E eu amo isso, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Às vezes o Senhor vem e nos faz uma pergunta. Saiba disso, ele mesmo sabe o que deve fazer. É só um teste. Amém? Às vezes ele pergunta, você quer fazer isso? Digo, Senhor, eu não sei porque vai custar muito. E o Senhor disse, pode fazer isso? Eu digo, sim. Anos atrás, quando a nossa igreja era muito pequena e eu tinha recém-casado, me lembro que eu estava estudando numa sala pequena, a única que eu tinha, além do nosso quarto. Nós morávamos num apartamento pequeno e eu me assentava no chão com todos os meus livros. Foi ali que Deus falou comigo sobre essas verdades que prego hoje, sobre como ninguém morreu quando saíram do Egito para o Sinai. Me lembro dos meus livros ali e então eu também tinha livros sobre crescimento de igreja. Queria que a igreja crescesse e a igreja era de 200 pessoas, quase 300, e eu escutei a voz do Senhor falando comigo. Eu estava ali estudando diante do Senhor, me alimentando em algumas coisas maravilhosas e vi Jesus na Bíblia. E o Senhor disse, está gostando? Eu disse sim. Esse calor que você sente. O Senhor perguntou, você quer que o povo experimente isso? Eu disse sim. Então de agora em diante pode pregar mensagens cristocêntricas? Disse, Senhor, mas todos os sermões que eu escuto pregarem sobre os heróis da fé não falam sobre Jesus, falam sobre a fé, sobre cura, sobre provisão, sobre prosperidade. E ele disse, mas você pode pregar mensagens centralizadas em Jesus? Eu disse sim. No meu coração eu disse sim, ok? Eu pensei, acabou, a igreja não vai crescer. Eu não escuto pessoas pregarem só sobre Jesus. Todas as pessoas que eu via, os grandes pregadores, eles sabem, falavam sobre Jesus, mas não era a mensagem central. Jesus estava lá somente para dar isso e dar aquilo. Mas Jesus no centro? Senti meu coração apertar. E olha o que aconteceu. Pela graça de Deus. Ele estava me testando. Pode fazer isso? E eu disse para ele, Senhor, se eu fizer isso, a igreja não vai crescer. Ele disse, ainda vai fazer. Era um teste. Ainda vai fazer. E eu não respondi na hora. Pensei um pouco e lembrei que ele é o Senhor. Eu disse sim. Muitos anos atrás. Era recém-casado. E Jéssica... Não, ela nem tinha nascido. Ela não tinha nascido. Uns 18 anos atrás. Então, por que testar Filipe? De todos os discípulos, por que Filipe? Porque aconteceu perto de uma cidade chamada Betsaida e nada está oculto. E Filipe era de Betsaida. Então o teste sempre vai acontecer em casa. Os de casa primeiro. Seu teste vai acontecer em casa primeiro. E eu sei que o que eu prego vai acontecer em casa primeiro. Meu Deus. Vou dizer com mais força. Em casa, sua esposa vai dizer, ok, amor, eu vou mudar para o púlpito. Por quê? Porque no púlpito você é tão bom. Não, ela nunca falou isso. Mas é verdade, sempre vai começar em casa. Então Filipe foi testado, ele era de Betsaida. Perguntou, Filipe, você conhece bem esse lugar? Onde compraremos pão? Para estes comerem. Uma outra coisa a saber sobre o Evangelho de João que não acontece nos outros evangelhos é isto. Quando falam dessa história, somente João menciona nomes. Filipe, André. E só João menciona o garoto. Sabia que os outros relatos deste milagre não falam do garoto que trouxe 5 pães e 2 peixes? Eles dizem, nós temos 5 pães e 2 peixes. Ah, como se eles mesmos tivessem. Nós temos 5 pães e 2 peixes. Mas João menciona o garoto. João é o evangelho pessoal. João menciona Nicodemos e os outros evangelhos não mencionam. É muito pessoal. Nicodemos foi a Jesus pela noite.
E depois, no próximo capítulo, fala sobre Jesus e a mulher do poço. É muito pessoal. E aqui nós temos André e Filipe. Falou com Filipe primeiro, testando Filipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Lembre-se disso quando o Senhor fizer uma pergunta. Quero que você saiba que este é o único lugar, o primeiro lugar em toda a Bíblia que o Senhor pede conselho para alguém. Mas olha, ele mesmo sabia o que havia de fazer. Ok, vamos lá. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco? Agora, 200 dinheiros. Em outra versão fala denário. E é interessante que no livro do Apocalipse fala que um bocado de cevada vai ser vendido por tantos denários. E agora se vai ao Oriente Médio, estão usando o denário. Amém? Shaquel e denário. E um denário é um dia de trabalho. Então 200 denários é mais ou menos 2/3 do salário anual de um salário médio. Um trabalhador. Mais de 50%. 200 dias de trabalho. Então, Filipe disse, no natural, 200 denários, que ainda é muito dinheiro. Mais da metade do salário anual. Não seria suficiente para comprar pão para eles, para que cada um deles tome um pouco. Um pouco. Como é que podemos falar essas palavras um pouco na presença do grande eu sou? Dizemos um pouco baseados no que nós vemos e não baseados para quem nós falamos. Então, o problema de Filipe era a vastidão da necessidade. E ele disse para Jesus: nem isso vai bastar para que cada um tome um pouco. Como dizer um pouco na presença daquele que colocou as estrelas no lugar? Amém? Daquele que falou quando não havia nada. E tudo então foi criado. Como podemos dizer na presença do Cristo de Deus? Para que cada um tome um pouco. Dizia isso para testar Filipe. Muitos de nós temos muitas necessidades que sabemos. Se você é um pastor na Singapura ou Indonésia, na China, e olhamos para a necessidade, na China, a nação mais populosa, e dizemos como alcançá-los para Jesus. Deus tem caminhos que não conhecemos. Olhamos só para a necessidade e então, internamente, desistimos. Olhamos somente para a necessidade. Você está olhando somente para a necessidade do seu corpo, para a cura? Ah, eu conheço um caso que essa pessoa tem o mesmo problema. Aquele outro, não quero nem falar o que aconteceu porque eu estou muito preocupado. Você está olhando para a necessidade? A grandeza do problema. Não está olhando para Jesus. Era o problema de Filipe. Está me ouvindo? Como que Deus vai tocar nessa geração de jovens? Como Deus vai alcançar esta geração da internet? Esta geração que não sabe o que é certo, o que é errado mais. Esta geração que acha que sabe de tudo e não sabem que algumas regras não mudam, como por exemplo a lei da gravidade. Esqueça a gravidade, eu não acredito na lei da gravidade. Você não acredita na lei da gravidade? Isso não muda a lei da gravidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós estamos dizendo que o Deus que nós servimos, o Deus que nos ama, não se importa com o tamanho do problema. Ele queria que Filipe soubesse. Filipe, onde compraremos pão? Foi somente um teste. Filipe respondeu, certo? Para que cada um tome um pouco. Dizer um pouco na presença de Jesus. Com Deus, um pouco se torna muito. Deus falou com Moisés na sarça ardente. Ele não tinha nada. Ele deixou sua vida de príncipe, o palácio, com todas as regalias e os benefícios do palácio do Egito. Como realeza, deixou tudo e se tornou pastor. E foi morar no deserto. Quando Deus apareceu na sarça ardente, se ajoelhou diante de Deus tremendo. E então, Deus o perguntou isso. O que é isso? Nas suas mãos. Deus não pede pelo que você não tem. Deus pede o que você tem. O que é isso nas suas mãos? Isso é uma vara, um simples cajado de pastor. Bem, é o suficiente. E com a vara de pastor, quando a ergueu, o mar se abriu. Quando tocou no rio Nilo, se tornou em sangue. Com a vara, quando estavam com sede, ele tocou na rocha. E daquela rocha saíram rios de água viva. Para o povo, com aquela vara. Quando ele usou, não era mais a vara de Moisés, mas era a vara de Deus.
E assim foi chamada, depois de tudo, a vara de Deus. Está me ouvindo? O que você tem? Eu não tenho muito, pastor Prince. Como a viúva, quando Eliseu foi à sua casa, ela estava sendo procurada pelos credores naquele tempo porque o marido morreu e deixou uma dívida. E ela tinha 2 garotos e os credores vinham para receber e ela não podia pagar. Os credores iam levar os garotos como escravos. Então ela clamou a Eliseu, o profeta, dizendo, me ajude. E Eliseu disse, o que você tem na sua casa? O que você tem? Alguns de nós olham e dizem, eu não acho que Deus quer tão pouco, é muito pouco, mas olha o garoto com 5 pães e 2 peixes. O que é isso? O que é isso? Olha a grande necessidade. Desprezamos o pouco que temos. Não pensamos que Deus pode multiplicar. Anos e anos atrás, eu não devia dizer anos e anos atrás. Alguns anos atrás, quando eu estava no colégio, quando eu fazia o 2º grau, eu era gago, gaguejava. Não foi quando eu estava na escola primária, assim que se chama? Certo, mas no colégio, eu era um gago. Eu disse ao Senhor, Senhor, você já conhece a minha história, como as pessoas riam e todos os meus amigos riam, e as garotas especialmente, elas eram cruéis. E eu estava numa idade muito sensível, eu queria impressioná-las e tudo mais. Eu tinha tanta vergonha. Eu então me retirei do meio deles e tudo mais, e fiquei sozinho. Mas então, um dia quando conheci o Senhor me disse, o que você tem? Senti mal pelo Senhor, eu fiquei com pena dele por mim. O que você tem? Minha boca, Senhor, por favor, não me coloque publicamente. Eu vou tentar escrever canções para você. E o Senhor disse, não, me dê sua boca. E é por isso, se você pergunta por que minha boca é tão grande, este é o propósito. O que você dá, ele multiplica, sabia disso? Você sabia? Ok, certo. Então, antes de falar deste texto que fala sobre André, olha bem. Eliseu perguntou o que ela tinha. Ela disse, somente um pouco de óleo. Um pouco, ela disse um pouco. Sempre falamos, como a sunamita, só um pedaço de bolo. Do jeito que falamos, é bem assim. Mas com Deus, somente um pouco de óleo no vaso é o suficiente. Amém. A farinha na panela não vai acabar. Deus multiplica tudo isso, sabe? O meu cálice a ti levanto. É um hino de verdade. Faz-me novo, faz-me transbordar. Então outro da nossa igreja vem e diz, enche o meu vaso, Senhor. Enche tudo. Hã? Grande vaso, por que pedir um cálice? É muito pequeno. Sabe? Fazemos canções assim, mas Deus não pede o que você não tem. Se você tem, sabe, um talento ou algo assim, dê ao Senhor. Amém? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse para Jesus, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 2 peixinhos, não esqueça. Falou 2 peixinhos. E aqui, neste verso, tem 2 termos diminutivos. Um é um rapaz e o outro peixinho. Um rapaz, 2 peixinhos. 5 pães. Ok, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Os detalhes aqui são interessantes. Mas antes de falar do problema com o André, o que é isso para muitos, ele perguntou, vamos falar das coisas boas sobre ele. André era um líder. André escolhia pessoas, sabia disso? Você é assim. Você vê potencial nas pessoas. Talvez até num garoto você vê potencial. Ou você vê problemas, você vê todos os tipos de erros, você também vê as falhas das pessoas, sabe? Olhando sempre para as pessoas de forma negativa. Mas se você olha e vê potencial, você é um líder. André era assim. Ele amava ver potencial nas pessoas. A primeira vez que lemos sobre André foi neste mesmo Evangelho de João, no capítulo 1. Diz um dos 2, porque ele era discípulo de João Batista, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o seguiram. Um dos 2 que seguiram a Jesus foi André, irmão de Simão Pedro. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que é o Cristo. Viu? Ele foi o primeiro a encontrar, você percebeu isso? Depois ele encontrou seu irmão e disse, achamos! Agora ele encontra o rapaz. Um bom líder. Amém? Ele tinha
essa habilidade, enquanto muitos pastores têm inveja de outras igrejas. Olham para nós, por exemplo, e dizem, se tivesse todos os milionários que existem lá, sabe, escute, nós só recebemos uma doação para o templo, só uma doação, só um cheque. Certo? Só um cheque de 1 milhão. O resto foi pães e peixes que ele multiplicou. Alguns pensam que nós tínhamos tido muitas doações. Desculpa. Resposta errada. Gire a roleta de novo. Ok. Então, eu não sei porque eles pensam assim. Marta, ele assiste roletrando. Errado, eu assisto a Roda da Graça, que gira e gira na minha vida, aleluia. É assim. Espera, não aplauda. Então ele foi encontrar o seu irmão e disse, encontramos o Messias. Está sempre encontrando, agora ele encontra o rapaz em João 6, certo? Mas o problema dele era este. Disse, um rapaz aqui, ele encontrou um rapaz. Amém? Isso não é bom? Ele vê potencial na geração de jovens. Amém? Alguns vivem dizendo sobre os jovens que estão sempre na internet, na mídia social, fazendo isso, fazendo aquilo. Não prestam atenção, sabe? Hey, você só vê coisas negativas. Veja o potencial. Lembra alguns dias atrás que eu preguei sobre se esquecer sobre aquilo que os filmes mostram sobre Jesus e os discípulos? Todos eles eram jovens. Eu provei naquela mensagem, eu provei isso. Somente um deles era casado. Pedro. Jesus tinha 30 anos. Todos eles eram jovens. Eles eram bem novos. Sabe aquele filme Jovens Pistoleiros? Eram jovens. Amém. Só Jesus é que pagava imposto. Não os demais, só ele e Pedro. Porque os demais não tinham a idade de 20 anos. Mas os filmes mostram os discípulos, uau! Como um vovô aqui, um vovô ali, sabe? Amém? Depois que eu preguei isso, o rapaz que faz a nossa arte, Patrick, disse, eu tenho que revisar tudo agora. Tudo o que eu já fiz. Eu disse, faça o que você puder. Ok. Então, qual foi o problema dele? Um rapaz aqui com 5 pães de cevadas e 2 peixes, mas o que é isso para muitos? Olha, o que é isso para muitos? Então, o problema de Filipe era a grandeza da necessidade. O problema de André era a pequenez da provisão. Olhou para a provisão e disse, o que é isso? Isso é somente 5 pães. Pães de cevada, 5 pães e 2 peixinhos. Olhou aquilo e disse, o que é isso para muitos? Então, Filipe olhou para as pessoas? Certo? André olhou para quê? Aquilo que tinha, o que eles tinham, mas depois ele disse, o que é isso para muitos? O problema de Filipe era a grandeza da necessidade, o problema de André era a pequenez da provisão. Nenhum deles olhou para Jesus. Na nossa companhia eu não sei o que está acontecendo, estamos arrecadando pouco, então precisamos que neste ano mudemos. Hey, traga Jesus para a situação. Pastor, você não sabe da minha dívida. É muito grande. A mulher que procurou Eliseu, os credores estavam vindo, porque o marido devia para eles muito. Então, leia essa história em 2 Reis. Os credores estavam vindo e por falar nisso. Ele disse isso. O que você tem? Só um vaso de azeite. Ele disse, vá para os seus vizinhos e empreste vasos. Vasos vazios. Não é difícil encontrar vasos vazios. Hã? É fácil encontrar vasos vazios na sua vizinhança, sabe? Certo? Ela precisava encontrar vasos vazios. Então, ela fez isso, ele disse isso. Olha para as escrituras. Não podemos parar, mas quero falar essa história antes de continuarmos. Ele ainda disse, empreste não poucos. O profeta disse, empreste não poucos. Então, os 2 filhos e ela trouxeram todos os vasos que conseguiram da vizinhança e ele disse, comece a derramar, feche as portas e derrame. Derramaram do pequeno vaso e eu pesquisei a palavra que está ali. O pequeno vaso de óleo é o mesmo que você tem hoje nos supermercados e compra. Uma pequena garrafa de azeite era o que eles tinham, só. E derramaram. Quanto mais derramavam, e derramavam, e derramavam, e derramavam, enchia, e enchia, e enchia, e enchia, e enchia. E finalmente, a mãe pediu, me dá mais um vaso, pediu aos garotos. Eles disseram, não há mais vaso. Escute, a provisão é maior do que a necessidade. Não disseram, tem mais 5 vasos vazios, mas é melhor nós pararmos por aqui. Já é suficiente.
Isso não aconteceu. Quando Deus desceu para julgar Sodoma e Gomorra, e ele teve uma conversa com Abraão, Deus não parou de dar misericórdia para Sodoma e Gomorra. Deus não cessou até que Abraão parou de pedir. Isso é algo que precisamos receber porque são os caminhos do Senhor, os caminhos dos céus, diferente do mundo. A economia do mundo está baseada na escassez. Então falamos como Felipe e André. Ou olhamos a grandeza da necessidade, ou olhamos a pequenez da provisão que temos. O que temos é pouco. O que você tem na sua casa é pequeno vaso de azeite. Vá. É o suficiente. Empreste. E olha o que ele disse. Em 2 Reis. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele, vai e vende o azeite e paga a tua dívida. Você acha que Deus parou ali? Só pagar a dívida? Às vezes pregamos como se fosse só para pagar a dívida. Mas olha o resto. E tu e teus filhos vivei do resto. Quando Deus dá, Ele dá mais do que o suficiente. Não só resolve o problema da dívida. Não só a dívida foi paga, mas sobrou bastante para desfrutarem durante a sua vida. Podiam tirar até férias. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E ainda fala que a provisão é pequena e fala que há uma grande necessidade na sua companhia. Ou, então, diagnóstico do médico. A severidade do diagnóstico. A seriedade daquele diagnóstico. Nunca olhando para Cristo. É o nosso problema. Voltemos para João 6, verso 10. E disse Jesus, mandai assentar os homens. Antes do milagre acontecer, assentai-vos. Descanse. Descanse. Jesus disse para sentar, primeiramente assente-se. Mandai assentar os homens. Muita gente andando naquele lugar. Veja, pensamos que sem ordem o Espírito de Deus não flui. Não, o Espírito ainda pode fluir. Onde não há ordem. Então, havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e Jesus tomou os pães, mas agora, quando lemos o relatório de Marcos, ele diz que foi assim. Assentaram-se de uma certa forma. Vamos ler isso. Olha, assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Muito interessante. Por favor, tenha paciência, porque eu gosto de me aprofundar. E anos atrás eu vi isso e eu ainda não preguei sobre isso. Assentaram-se repartidos. A palavra repartidos ali, certo é a palavra, enfileirados, como em filas. Mais ou menos assim. Quando você olha bem, eles sentaram de 100 em 100, 50. Era organizado e fácil para a comida ir bem longe, e todos podiam comer. Se todo mundo ficasse andando em várias direções, alguns iam ficar sem comer e alguns não iam comer nada e outros iam comer 3, 4 vezes. Iam ficar dando volta, e eu sei quem são. Gente que come muito aqui na frente, certo? Iam pedir mais. Amém. Então foi um maravilhoso método que nós podemos ver pela sabedoria do Senhor. Até na hora do milagre, pensamos que, só deixa o Espírito fluir, deixa fluir. Não, não, tem ordem e ainda milagre. Posso ouvir um amém? E percebeu que era tudo em múltiplos de 5, 50 e também 100. Isso é interessante porque anos atrás eu estudei como Israel saiu do Egito e eu estava interessado em uma palavra. Em uma versão diz que quando Israel saiu do Egito, saíram ordenados. Ordenados. Certo? Perguntei o que é isso. Comecei a estudar essa palavra e diz que saíram Hamash em hebraico. Hamash vem de Homash, que é o número 5. 5 é Humash. Então saíram de 5. É muito interessante. Olha essa palavra quando eles saíram do Egito e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E essa é apenas uma versão. Nessa versão diz armados. Outra versão diz ordenados. Mas nessa versão diz os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Preparados para lutar. Então, eu falei que a palavra era múltiplo de 5. Eles saíram em 50 e 100. E essa é uma figura de estar armado. Essa é a ordem divina. Está escutando? Esta tradução é muito interessante. Essa tradução diz: o Senhor fez o povo dar a volta e por 50 saíram do Egito. Por 50. Viu isso? Homash. Múltiplo de 5. O que estou dizendo? O que é isso? Para vocês que são da New Creation sabem disso. 5 é o número da graça. Amém? 5 é o número da graça.
Deus diz, assente-se, descanse, pode descansar por causa da graça. A Páscoa está próxima, uma festa para desfrutar. Assente-se e desfrute quem? O Cordeiro. Amém? Há uma base pela qual Jesus e os discípulos se assentaram. E olha bem que, liderança, vocês têm que se assentar antes do povo. Se está nervoso e estressado, as pessoas não aprendem com você. Vamos ao começo de João 6, eu sei que vimos isso agorinha mesmo. João 6, bem no começo. Isso, aí bem no verso 3, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Então ele se assentou e os discípulos também. Havia necessidade, mas eles sentaram. Já falei isso, que essa é a melhor posição para pregar. Acho tão bom. E não é porque estou ficando velho. Não é isso. É espiritual. É a graça. Me sinto bem. Manda pipoca aí, hein? Ah, não, só estou brincando. É muito bom, não é, Matthew? Fica pessoal. Ok? Mas vamos lá. E você é sentado. Então, é uma postura da graça antes do milagre acontecer. E fala com as pessoas que antes de orarem por cura, livre-se do estresse, livre-se da preocupação e da ansiedade. Diga para Deus, aqui está a minha preocupação, minha ansiedade. Ok? Você está entendendo? Certo. Mas vamos voltar ao texto. Mandei o povo assentar. Eram cerca de 5.000 homens, então Jesus tomou os pães e deu graças, e depois de ter dado graça, dá para imaginar o grande Criador dando graças por tão pouco. Dando graças por quê? Tão pouco. Reclamamos da dor que temos em uma parte do corpo e não agradecemos a Deus por 98% do nosso corpo que está bem. E dizemos, por que Deus, quando Deus nos tem dado tanto e muita gente está doente do corpo inteiro. Pessoas que estão nos hospitais, você não está, mas está com dor. Ei, eu sei, Deus quer que essa dor saia do seu corpo, mas agradeça ao Senhor. Não espere que tudo esteja perfeitamente bem, tudo tranquilo, para agradecer a Deus, nunca vai agradecer. Jesus deu graças, não olhou a imensidão da necessidade, não olhou a pequenez da provisão. Ele olhou para Deus e deu graças pelo pouco. E pouco se tornou muito. É isso aí! O Espírito Santo nos fazendo lembrar, em um outro relato, quando Jesus atravessou o mar da Galileia do outro lado, diz aqui no verso 23, então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido após o Senhor ter dado graças. Obviamente o Pai ficou tão alegre com isso, que o Pai fez com que o Espírito Santo escrevesse isto. O milagre aconteceu depois de o Senhor ter dado graças. O que vai acontecer quando você der graças? Hey, nós damos graças ao Senhor. Mas porque o Senhor deu graças, Ele é o Senhor. Nos mostrou como receber o nosso milagre. Seja milagre de provisão ou de cura, um milagre de, talvez, como cuidar da sua família ou transformar o seu casamento de água em vinho. Amém. Ou um milagre para sua mente. Sua mente está em todo lugar, até mesmo quando eu estou pregando, você não se concentra. São mentes que estão influenciadas por poderes demoníacos. Não estão dentro de você, mas do lado de fora. E você está sempre distraído. Lembre-se disso. É a obra do diabo. Jesus entrou na casa. Olha isso. O melhor dos convidados. Estava ali na sala. Marta estava ocupada e a Bíblia diz que ela estava distraída. A palavra distraída está ali. Como pode estar distraída quando só um merece atenção? Por que pensar em comida quando ele multiplica pães e peixes? Por isso ele se alegrou com o que a irmã fez aos seus pés, ouvindo suas palavras. Você não entende, pastor Prince. Meus olhos não são de coreanos, pastor. Eu queria ter os olhos azuis do pastor Joe. Há algo chamado lente. Lente de contato. Isso ajuda? Não, agradeça a Deus pelo que tem. Tem gente que não gosta daquilo que tem, começa a mudar o seu rosto e se arrependem. Sabe por quê? Muita coisa sai errada e eles não falam. Eu sei. Só estou brincando. Certo, vamos voltar ao texto. Vamos terminar. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os discípulos. Então, ele repartiu, tomou os pães, repartiu e deu aos discípulos. Agora, eu gosto do relato de Marcos, em Marcos 6:41.
Em Marcos diz, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou, ou deu graças e partiu os pães, entregou aos seus discípulos para que servissem o povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Essa expressão entregou aos seus discípulos. Entregou-os aos seus discípulos no relato de João, não fala desta maneira, mas no relato de Marcos, está na verdade no tempo indefinido. E quer dizer o quê? Continuou entregando. Continuou entregando, ou seja, multiplicou nas mãos de Jesus. Ele continuou entregando. Só 5 pães, como continuar entregando? Certo? Continuou entregando, continuou entregando. Então, os discípulos pegavam o cesto, e por falar nisso, o cesto aqui é a palavra, e tem 2 palavras no grego para cestos. São 2 tipos. Um é um cesto maior, e o outro é uma cesta tipo de piquenique menor, que dá para carregar, sabe? Para colocar bananas e frutas. Agora, o milagre dos 5 pães e dos 2 peixes é a cesta pequena. Certo? Aquele tipo, uma cesta pequena. Você está entendendo? Os discípulos vinham a Jesus e traziam essa cesta pequena e Jesus colocava pão. E eles saíam pelas filas, distribuíam e voltavam a ele outra vez. Devemos sempre voltar a ele. Não pode dizer, pastor Prince, eu já fui até ele, na semana passada eu fui à oração. Devemos sempre ir a ele para a provisão nova. E eles não voltavam vazios. Suas mãos sempre estão cheias. Eu disse que suas mãos estão sempre cheias. Ele sempre nos dá com muita abundância. Sabe disso? Agora, ele sempre tinha. Vamos voltar a João 6. Aqui diz que, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Quanto eles queriam, não o que Deus dava. Porque diz que era quanto eles queriam, nós sabemos que a vontade de Deus era para quanto eles queriam. Eles pegavam quanto eles queriam, os discípulos voltavam, quando os cestos ficavam vazios, eles voltavam a Jesus, e houve outra multiplicação de pães e peixes, 7 pães, em outro lugar, do outro lado do mar da Galiléia, na região dos gentios, onde aconteceu aquela possessão demoníaca. Houve um outro milagre lá, dessa vez para 4.000. E Jesus usou 7 pães. A economia de Deus é assim. Aqueles cestos lá eram cestos bem grandes. Certo? Quantos sobejaram do que sobrou? 7 cestos cheios. 7 é o número das 7 nações gentílicas. Aquele milagre foi para os gentios. Neste aqui sobraram 12 cestos cheios. 12 é o número das tribos de Israel. Elas são para nós, todas as bênçãos são para nós. Fomos enxertados na oliveira que é Israel, entende? Amém? Paulo desceu pelo muro. Quando seus amigos o resgataram, quando queriam matá-lo, desceram Paulo em um cesto igualzinho ao dos 7 pães para 4.000 homens. Isso fala que os ensinamentos de Paulo são pão para nós. E Paulo é o apóstolo dos gentios. E eu sei que isso é muito para a cabeça de vocês, mas eu estou falando para teólogos. Antes de voltar, quero falar que Jesus usou 5 pães para 5.000 homens. Certo? Para 4.000 homens menos, usou 7 pães. A economia de Deus é assim. Certo? Quanto maior o problema, mais fácil para Deus. Precisa de menos para fazer maior. O homem pensa desta maneira. Menos problema, mais fácil. Te falo isso. Igreja pequena tem pequenos problemas. Creia em mim. Aconselho pastores e me falam de suas igrejas pequenas, e a nossa era pequena e tinha muitos problemas. Não digo que não temos problemas, mas estou dizendo, na economia de Deus, quanto maior o problema, se alguém vem e diz, sabe, aquela pessoa tem câncer, então você diz, vamos orar muito forte. Outra pessoa, qual o problema? Dor de cabeça, vamos orar. Está olhando para você e não para o Senhor? Vamos orar forte. O que é orar forte? Tem orar fraco? Não é forte ou fraco, mas é Ele. Na sua oração, use palavras simples. Receba agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, amém. Tem que olhar para Ele. Isso é oração. Não faça da oração um trabalho. Amém? Então, na economia de Deus, 4.000 homens, menos homens, 7 pães. 5.000 homens, tinha menos pães, não é? Para 4.000, 7 pães, precisou de mais. Para 5.000 homens, precisou menos. O que Deus está dizendo é isso. Eu não funciono como a economia do mundo. Olha só, ele pegou o pão e partiu. Antes de multiplicar, deu graças e o partiu. Depois ele entregou aos discípulos, certo? Depois, nas suas mãos, multiplicou.
Então, matemática diz 2 mais 2 é 4. 4 menos 4 é 0. 0. Amo o pastor Mark. 5. 5 vezes 5 é 25. Olha isso, a matemática de Deus agora. Os pães, quando foram partidos, aumentaram nas suas mãos. Certo? Quando eles distribuíram, o pão multiplicou quando saiu das suas mãos. Ok? Aumento na divisão não é a economia do mundo. Multiplicação por subtração. Então sempre quando você vem ao culto domingo e você diz domingo é tão importante, olha bem, você pensa subtração, Deus está pensando em multiplicação para você. Deus planeja aumento para você. Você diz, pastor Prince, eu estou tão cansado, mas ainda vou servir ao Senhor. Quando você faz isso, Ele vai renovar suas forças, vai renovar sua mocidade como as águias. Não fica sentado aí dizendo, Deus me falou anos atrás para fazer isso, e alguém está fazendo, em vez de mim. E você fica pensando, olha o que Deus está fazendo para aquela pessoa. Tudo está dando certo para ela, era para ser você, mas Deus escolheu aquela pessoa porque ela disse sim. Quando você serve ao Senhor com a sua força, ou dando o seu dinheiro, Deus sempre devolve. Até quando Ele pegou o barco deles, a noite toda, no mesmo lago, no mesmo lugar, não encontraram nada aquela noite, estavam lavando as redes para passar o tempo, estavam ali aproveitando o tempo, Jesus entrou, emprestaram o barco para Jesus, e depois disso Jesus deu para eles uma pescaria que rompia as redes e afundava o barco. Quando damos para Deus, tudo muda. Dê sua mente, dê a si mesmo, dê o seu corpo e também dê para Ele tudo o que você tem. E o que Ele pedir para você fazer, seja dinheiro para semear, para dar seu dízimo e oferta, não é subtração, mas é multiplicação por subtração. Vai aumentar pela divisão. Posso ouvir um amém, igreja? Aleluia! Eu estou tão alegre por estar pregando isso. Vamos terminar. Quanto eles queriam, não esqueça quanto eles queriam. Olho para vocês e vejo que todos têm diferentes níveis de contentamento, certo? Alguns ficam satisfeitos com apenas um prato. Para mim, uma das melhores coisas que eu comi foi em Los Angeles. Foi... Que carne foi aquela? Não, carne. Ali na Califórnia. Como se chama? Carne enlatada. Ali tem uma que é famosa mundialmente. Fazem um sanduíche daquilo. Vocês estão com fome. Não é verdade? Sim, carne. E, quer saber? Eu comi 2 no lanche. E também, todo mundo. Depois, na janta, comemos o mesmo sanduíche. Era tão gostoso, é famoso mundialmente. Só que, dessa vez, eu pude comer somente um sanduíche. Daquela carne enlatada. Olhei para o pastor Lawrence e ele tinha comido os 2 sanduíches. E estava olhando para o meu. Despistadamente. Eu disse, Lawrence, pode pegar. Rapidamente. Eu virei ele e acabou. Ok, não foi tão rápido, mas quase. Sabe? Mais ou menos. Há níveis diferentes de contentamento. Alguns se satisfazem rapidamente. O que você quer? O problema, na verdade, não está no Senhor, mas em você. Amém? Quanto você quer? Quanto você quer? Quanto você quer? A história de José, o herói da fé, ao ver seus irmãos, olha o que ele disse ao seu servo. Aquele servo era a figura do Espírito Santo. Olha só o que ele disse. Depois deu ordem José ao dispenseiro, uma figura do Espírito Santo, dizendo, enche de mantimento o saco dos homens de comida, quanto puderem levar. Quanto puderem levar. Quanto você quer? É uma boa oração, aumenta-me, Senhor. Quero dizer, aumente a minha capacidade. Aumente a minha capacidade para receber. Uma grande oração, amém? Senhor, estou crendo por tão pouco, quando Tu és tão grande. Então, Senhor, aumente minha capacidade. Não tenho Te honrado. Orei por um trabalho, quando o Senhor queria me dar uma posição. Mas na minha mente, como posso ter uma posição? Com tão pouca educação, com tão pouca experiência. Nessa cidade tão pequena. E a imensidão das demandas dos outros, a imensidão da formação acadêmica. Senhor, o que fazer? Dê graças pelo que tem. E descanse. Porque Ele não vai descansar até terminar o trabalho de hoje. Amém? Tanto quanto queriam.
Ok, amo isso. Vamos ao verso 12. Já vamos terminar. Quando estavam saciados. Eu amo isso. Não quando comeram e disseram, ok, isso aqui está bom até eu poder comer de novo. Comeram até ficarem saciados? Há um princípio chamado não coma até ficar saciado. Eu já tentei isso, realmente. Sabe aquela dieta nova que as pessoas estão fazendo? Não é uma nova dieta. Não coma até ficar cheio. Só coma e beba água, beba água. O problema é que eu fico com fome muito rápido. Certo? Isso é muito individual. Não seja um legalista. A Bíblia diz que comeram até ficarem saciados. Para mim, comer 2 vezes ao dia já está bom. Se eu comer, até ficar cheio. Certo? Deus dava o maná de manhã, depois codornizes, carne à noite. Então, comeram no deserto 2 refeições por dia. Alguns pensam, pastor, como eu faço isso? Não é uma lei. Às vezes como um bolo. Amo sobremesa, sabe mais? Há um princípio aí. Elias recebia a provisão de Deus, os corvos traziam carne durante a manhã e a tarde. Lembra disso? Então eu creio que é melhor não comer muito, mas quando comer, coma bem, até ficar cheio. Amém? Comeram até estarem saciados. Disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. No Evangelho nada se perde, tem que recolher o que sobeja, sim. Com Deus não falta nada, mas não podemos desperdiçar. Aí está a beleza. Não falta, mas não estraga. Ok? Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, pães que haviam sobejado aos que haviam comido. Fico pensando que, por exemplo, Tomé, aquele que estava sempre duvidando, ele indo muitas vezes para Jesus, não vou voltar mais, acho que não tem mais pão. Ele volta para Jesus e encontra suas mãos sempre cheias, sempre dando. Já viu isso? Que quando você vai para Jesus, as suas mãos estão cheias? Ou você está falando no passado, eu ia para Jesus. Eu me lembro quando fui. Tem uma experiência agora? Sempre voltavam para ele. Encontravam suas mãos cheias. Ok? E talvez Tomé pensou bem. Essas pessoas estão comendo primeiro. Quando é que eu vou comer? Pedro pensou. Quando é que eu vou comer? Bem no final. Jesus disse, peguem o que sobrou. Não esqueça, são cestos pequenos. De piquenique. Haviam 12 cestos cheios. Estavam cheios? 12, sendo que um cesto para um homem já era muito. Certo? 12 cestos cheios, com peixes, para cada um dos 12 discípulos. E te falo isso, o Senhor nunca vai esquecer o que você deu para Ele. A Bíblia diz que o que rega também será regado. A alma generosa prosperará. Uma outra tradução diz que vai aumentar. Na economia de Deus, quando você dá, volta para você muito mais. Amém? Foi abençoado? Aprendeu algo aqui? Está olhando para a imensidão da necessidade? Seja no seu corpo, na sua família, sua situação, no casamento, ou seja, um problema emocional, ou está viciado em alguma droga. Ninguém sabe disso, mas você está viciado. Seja o que for, talvez o alcoolismo. E você pensa que isso é maior do que você. Quando você olha para isso, vai te sufocar. Pastores e líderes, às vezes, ficamos desanimados com a imensidão da necessidade. Mas ei, pare de olhar para isso. Pare de olhar para o pouco que você tem. E olhe para Ele. Nosso provedor inesgotável. Amém, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus. Não se esqueça, tudo isso aconteceu porque, não esqueça, João falou, a Páscoa estava próxima. A provisão que viria do Deus Santo, um Deus que é muito santo, para nos abençoar com abundância, é porque o seu Filho pagou pelos nossos pecados. Então hoje, se alguém te falar que o seu pecado está segurando a sua bênção, certo? Você sabe que é uma doutrina que não é de Deus. Não é de Deus porque você está anulando a cruz de Jesus Cristo. Amém. Isso pode falar até para o descrente, mas não pode falar isso para o Filho de Deus. Seus pecados foram perdoados porque alguém morreu. E comemos do cordeiro assado. Assado porque foi no fogo do juízo de Deus. Comemos dele, é comida para nós. Diz que é comida para nós. Não só comida para nós, mas também provisão. A provisão foi baseada em a Páscoa se aproximava.
Era o Espírito Santo falando que Deus proveria todas as coisas. Amém, igreja? Foi abençoada? Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça aqui neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Se você está aqui, amigo, e nunca confessou a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, esta é a sua oportunidade. Não estou te falando para mudar de religião, nem mesmo para mudar de igreja. Estou te falando para nascer de novo, como Jesus falou. Coloque sua fé no Senhor Jesus Cristo. Naquela cruz, Jesus carregou seus pecados e carregou todo o seu passado e também toda a sua natureza adâmica. Cristo carregou e fez a obra na cruz. Hoje ele te dá uma nova identidade. Ele faz de você uma nova pessoa, chamada uma nova criatura. Então, amigo, quero te perguntar. Você nasceu de novo? É num instante. Não nascemos de novo fazendo o bem. Nascemos de novo confiando em Cristo. Se esse é você, onde você estiver, faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, te agradeço porque estou aqui e estou ouvindo essa mensagem por tua causa, Senhor, que me trouxe aqui, porque o Senhor me amou. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados. Ele deu sua vida por mim. Morreu no meu lugar. Sofreu a minha punição. E eu recebo seu favor, suas bênçãos, toda bondade. E te agradeço, porque ele se fez pecado pelos meus pecados, para que eu seja feito justo pela sua justiça. Obrigado, Pai, porque de agora em diante o Senhor não vai lidar comigo baseado no pecado, mas baseado em Jesus, pelos seus méritos, pois tudo o que ele é, também sou. Tudo o que ele tem, tu tens me dado. Em nome de Jesus. Jesus Cristo é meu Senhor. E eu creio que ele ressuscitou. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Fiquem em pé. A Bíblia não fala isso, mas eu creio de todo o coração que eles se levantaram, ok? Se levantaram e queriam fazer de Jesus um rei. E Jesus teve que despedi-los. Certo? Então, lembre-se disso, que vivemos dias perigosos. Se ainda não leu meu livro sobre oração de proteção, procure ler. Quando estiver viajando, onde quer que seja, certo? Tente entender que Deus quer você protegido. Certo? Coisas acontecem. Você pergunta por que isso aconteceu com meu amigo, por que aquilo, pare de perguntar e se preocupe com você mesmo. Saiba que tem algo lá que você não sabe. Alguma coisa que você não sabe. Certo? Escutei sobre uma tragédia há um tempo atrás e ninguém sabia que aquela pessoa era drogada. Sabe, mas eu não falei e ninguém falou, mas descobrimos mais tarde. Ok? Mas o fato é este. Só vemos o exterior. Não sabemos de nada. Confie em Deus. Você só se preocupe com Deus. Levante as suas mãos neste lugar, que nessa semana o Senhor te abençoe. A você e sua família, aos seus amados. Alguns vão viajar, que o Senhor te proteja. Que o Senhor te guarde de todo o perigo, de ameaças, de doenças, da tragédia. Que o Senhor te proteja de todo o mal. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, conceda a ti o favor. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e conceda a você e aos seus amados sua shalom, saúde, bem-estar e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo diga amém. Deus te abençoe. Nos vemos. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.